Fala, seus DBA, cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre Oracle. E hoje a gente vai falar de uma estrutura em específico chamada Tablespace. O que são as Tablespaces no Oracle, né? E essa aqui é a parte 1, porque vão ter 2 vídeos sobre esse assunto, ok? E aí, quando eu estiver fazendo as demonstrações, eu explico em cada parte o que eu vou falar, ok? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dá seu like, curte, comenta, compartilha para ajudar a fortalecer e levar esse conteúdo aí para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Então conto com a ajuda de vocês aí, ok? Então bora pro vídeo. Bom, turma, vamos aqui então para a nossa parte 1 sobre Tablespaces, né? A gente vai abordar aqui alguns conteúdos, vou falar aqui para vocês o que a gente vai falar, tá bom? Mas primeiro aqui sobre o nosso ambiente, qual o ambiente que eu estou utilizando para essa demonstração, tá? Um Oracle Linux 7.5, o Oracle que está instalado 19, né? Conforme está mostrado aqui. E onde esse conteúdo se aplica, né? Desde quando, né? Até desde de que momento que ele se aplica. Então, ele vai se aplicar às versões 10G e superiores, ok? Então 10, 11, 12, 18, 19 e espero que para as próximas também, né? Acho que eles não vão mudar a forma de lidar com as Tablespaces nas outras versões. Serve tanto para single instance quanto para hack, tá? Tudo que a gente fizer aqui vai servir para ambiente clusterizado. O meu ambiente de demonstração aqui é single instance, porém, isso que eu vou mostrar também se aplica para cluster, ok? E também serve tanto para ambientes que não são CDBs e ambientes que são CDBs, tá? A diferença aqui é que quando você for tratar isso em CDB, você vai tá fazendo isso que eu vou estar demonstrando dentro dos PDBs, tá? Então, questão de adicionar, remover, ajustar, vai ser tudo nos PDBs, tá? Mas tanto se aplica nas duas arquiteturas, tanto o que não é CDB e o que é CDB, ok? Então, o que a gente vai falar aqui? Vou abordar nessa parte 1, tá? A gestão aqui das Tablespaces e data files, porque estão intimamente ligados um com o outro, tá bom? Primeiro aqui a gente vai ver como obter informações das Tablespaces e dos data files existentes, tá? No seu banco de dados. Vamos aqui gerenciar, né? Falar sobre os tipos de Tablespaces que existem. Tem as permanentes e as temporárias, e aí dentro das permanentes tem as Small Tablespaces, as Big Tablespaces e as Tablespaces de undo, e as Tablespaces temporárias. Então a gente vai mostrar aqui como criar, como dropar, tá bom? E também como fazer ali uma engenharia reversa, né? Eu tenho um banco que tem algumas Tablespaces, como é que eu gero o comando de recriar essas Tablespaces? Eu vou estar disponibilizando isso para vocês também. Aí esse conteúdo aqui, esses exemplos aqui do meu demonstrativo vai estar disponível para vocês na descrição, ok? Para vocês poderem utilizar e fazer, né, também para vocês testarem, ok? Beleza, então vamos lá. Primeira parte aqui como obter informações de Tablespace e Data Files. Um momento, antes disso, né, antes de a gente falar de Tablespace e Data File, quero mostrar aqui para vocês como é que é a composição lógica, né, e física desse recurso no banco de dados, né. Então eu tenho aqui um fluxogramazinho que demonstra como é que funciona essa estrutura, né? Mas primeiramente, pessoal, o que é a Tablespace? A Tablespace é onde você vai armazenar os dados, tá? A Tablespace é uma estrutura lógica, uma representação lógica, aonde você armazena os dados. E aí tem toda uma sequência aqui, né, de como isso é organizado. Então tem a parte lógica, tem a parte física, e a parte lógica ela é segmentada, tá? Então eu tenho aqui a Tablespace, tem os meus segmentos, que nada mais são os objetos, né? Os objetos que estão sendo armazenados dentro da Tablespace.
os extends, que são nada mais do que os segmentos alocando espaço, né? Mais espaço que eles vão precisar. E isso tudo dentro do bloco Oracle, né? Que está contido dentro do bloco do sistema operacional da parte física. Geralmente eles são compatíveis, tá? O tamanho do bloco do Oracle é o tamanho da configuração de bloco do sistema operacional que ele suporta, tá? Geralmente isso não muda. O próprio Oracle reconhece e geralmente você não muda também, ok? E aí na parte física tem a parte do bloco e a parte do data file, né? As tab spaces, elas são compostas de data files. Elas nada mais são do que uma transcrição lógica de como os dados vão ser armazenados no data file, ok? Inclusive é isso que permite com que o Oracle seja multiplataforma, né? Você instale aí um Windows, Linux, as várias variantes que existem do Linux, né? Você não se preocupa com isso, né? Ele não é vinculado à arquitetura do sistema operacional, por conta da tab space, por conta dessa representação lógica. Para quem já manipulou aí, quando você cria uma tabela, você vincula a uma tab space, não a um data file. Então, uma tab space pode conter vários data files e um data file pode estar vinculado a somente uma tab space, tá bom? Isso é muito importante vocês saberem, porque não vai ter mais de um data file alocado para mais de uma tab space. Essa relação é de 1 para n, só de um lado, tá bom? Então, tem toda essa estrutura aqui por trás da tab space, tá? Que tem por objetivo aí armazenar os seus dados, né, os seus objetos, e aí gerenciar tudo isso também, tá bom? Tanto é que quando você aloca um objeto dentro de uma tab space, você não sabe aonde ele vai alocar dentro do data file, porque isso é transparente para o usuário, o Oracle que gerencia isso. Você não tem controle, então ele não é vinculado à arquitetura, ok? Então aqui só para vocês visualizarem, né? Demonstrar aqui para vocês como é que funciona toda essa estrutura. Beleza? Então vamos para a prática aqui, né? Primeira coisa, a gente vai obter informações, né? Tanto dos tab spaces quanto de data files, né? A gente consegue obter isso de algumas formas. Eu deixei aqui algumas consultas para vocês, tá? Tanto consultando visões do dicionário de dados quanto as visões dinâmicas, né? As VDollar. Porque se o seu banco não tiver open, as visões DBA, né, do dicionário de dados, você não vai conseguir acessar. Então, você não vai conseguir obter essas informações. Então, se você tiver ali até o modo mount, com as visões VDollar, você consegue obter essas informações. Então, vamos lá, né? Aqui, para visualizar as tab spaces que eu tenho aqui no momento, né, e o tipo que elas são, né, se elas são permanente ou temporária ou a específica de undo, tá? Se elas são big ou não, né, que a gente vai ver ali agora, o status dela, né? Se estão online ou não, tá? Aqui só para diferenciar, pessoal, essas duas primeiras basicamente elas são do próprio Oracle, né, que vão estar ali armazenando o dicionário de dados, tá? Então, muito cuidado com essas tab spaces, porque elas são críticas, elas não podem ser perdidas, porque senão o banco vai parar de funcionar. Ok? A temporária e a users são a temporária, né, para os objetos temporários, para os sorts, a users para você armazenar ali os seus dados, né, o esquema da aplicação, entre outros. Mas o que geralmente é recomendado é que se crie a própria estrutura de tab space, tá bom? E a tab space de undo, que é a tab space ali para gerenciar os snapshots das transações que estão ocorrendo, tá? Geralmente você não mexe nela, mas pode ser que seja possível. Eu vou mostrar aqui como que cria, mas você só vai substituir em algum momento casos específicos. Eu vou entrar em detalhes ali na frente, tá bom? Então eu tenho essas informações consultando a DBA Tab Space, mas posso tê-las também na VDollar Tab Space. Vamos visualizar aqui. Tá? Tem essas informações aqui também. Com menos informações, na verdade, né, mas já te ajudaria, né? O ID da Tab Space, o nome dela e se ela é big ou não. Tá? Essa consulta também para vocês visualizarem aqui pela VDollar. E os data files, né? Da mesma forma, eu tenho aqui uma visão do dicionário de dados com a DBA. Aqui para a DBA e para a data file e para a temp file, né? Porque tem essa distinção. São
arquivos diferentes com objetivos diferentes, né? Então ele vai separar isso. Então eu vou visualizar aqui os data files. Aqui eu tenho, né, o ID dele, qual namespace que ele pertence, o status, né, e se ele está online ou não, né, e o nome dele, que nada mais é o diretório onde ele está no sistema operacional. Tá? Se ele é autoextensivo, né, se ele está habilitado com autoextensivo, o tamanho que ele vai incrementar por extensão, né, quanto mais ele vai incrementar, né, aqui em mega, e o tamanho máximo que ele pode chegar, tá bom? Isso aqui eu vou explicar ali melhor quando a gente for criar as namespaces. Eu vou entrar nos detalhes aqui. Então, da mesma forma aqui, agora só que o arquivo da temp, tá? Eu posso ter mais de uma temporária, ok? Não tem problema nenhum. E que ele está mostrando daqui é a chamada temp. O seu arquivo, a localização dele, né, se é autoextensível ou não, o seu incremento e o seu tamanho máximo. Ok? Aqui da mesma forma, só que aqui eu tenho a $datafile e a $tempFile, né? Como eu disse, pode ser que o seu banco não esteja open. E aí você vai ficar limitado em relação a onde você pode consultar, então a $, vai ser de grande utilidade aqui, né? Então o ID do namespace, o ID do arquivo, desculpa, o nome do arquivo, né? E o ID da namespace e o nome e o status dela, né? E se esse arquivo está como leitura escrita. Isso dos permanentes. Do temporário, da mesma forma. Então eu vou estar a localização ali do arquivo temporário, o seu ID, o ID da namespace, né? E se ele está online, se está para leitura escrita. E por fim aqui, a junção de tudo, tá? No caso aqui, consultando as visões $, e aqui eu tenho a namespace com a datafile e a tempFile. Aqui só para visualizar as informações todas juntas, ok? Que a gente fez separado, agora a gente está fazendo tudo junto. Então, os IDs dos arquivos, a sua localização, o nome da namespace, se está, né, disponível e se está leitura e escrita. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então essas aqui foram as formas de como consultar, né? A gente obter informações dessas namespaces. É muito importante para vocês poderem saber aonde elas estão, o nome dos arquivos, seus status, os tamanhos e tudo mais, tá? Ok? Segunda etapa aqui é a gente criar, né? Na verdade, a gente visualizar algumas informações também, mas aqui o detalhe vou estar mostrando aqui as propriedades do banco, onde eu mostro quem é a namespace default do banco de dados permanente e quem é a temporária. O que é isso, né? Quando você cria lá o seu esquema, pessoal, o seu usuário, você pode atribuir uma namespace para ele no ato da criação, uma namespace específica. Porém, se você não o fizer, ele vai ser automaticamente alocado para essas que são as defaults do banco de dados. Tá? Então, ele vai ser alocado tanto para o users permanente e para o temp, tá bom? Recomendo que vocês não deixem ele, né, no ato da criação lá sem falar qual a namespace, tá? Porque geralmente você vai criar uma namespace específica para aquele seu esquema da sua aplicação, tá? Então, na hora de criar, fala qual é a namespace que ele vai utilizar, tá? Mas sobre a premissa aqui, né, de saber que existem tanto a permanente e a temporária default do banco. Se você não falar qual é, né, na criação lá do seu esquema, automaticamente ele vai estar alocado para essas aqui, que são as defaults. E aí, quando você criar um objeto lá, ele vai estar usando espaço aqui, ok? Então fiquem atentos a isso. Eu coloquei aqui os comandos para vocês alterarem, tá?
essas table spaces default do banco de dados, tá bom? Caso você queira, né, não queira se preocupar em relação a especificar a table space lá para o usuário, você pode alterar de todo mundo, né, do banco inteiro, na verdade. E aí, quando você criar, você não se preocupa com essa cláusula lá na criação, ok? Então, você pode alterar, né, alter database default table space o nome da nova table space e alter database default temporária table space, né, e o nome da table space temporária que você especificar. Beleza? Então você pode fazer essa alteração aqui também. Não vou fazer porque não compensa aqui no caso. Depois que a gente criar, eu posso vir aqui e alterar. Só para vocês visualizarem, tá bom? Então tem essa questão de table spaces padrão, tá bom? Fiquem atentos a isso. E aí agora sim, por fim, né? Como é que cria, né? As table spaces no banco de dados. Então a gente tem as small table spaces, as big table spaces, a temporária e a de undo. Tá? Então eu deixei aqui os comandos para vocês poderem criar, né? Observando, claro, aonde está o armazenamento, né? A gente já tinha visto aqui, né? Mais ou menos onde está, né? Então está aqui no /01 app hora data, o nome do meu banco. Então eu recomendo vocês deixarem no mesmo lugar, tá bom? Geralmente se tem um lugar centralizado para isso. Então eu vou criar aqui uma table space chamada ts permanente. Então o comando é create table space, o nome da table space. Aí eu já tenho que adicionar um data file, tá bom? E aí depois da cláusula eu falo o, entre aspas simples, o caminho / o nome do data file que eu já vou adicionar nessa table space, ok? Falo o size inicial que ela já vai ter, né? Que esse data file já vai ter no ato da criação, tá? Se ele está com Alt Extend habilitado, né? Posso deixar ele desabilitado, tá? Ou não. E o tamanho, né? Desse Alt Extend, né? Como eu expliquei lá naquele fluxograma aqui das table spaces, né? Quando ele precisar crescer, ele vai chegar, qual é a alocação que ele vai fazer, né, toda vez que ele precisar crescer. Eu estou falando que esse extend ele vai ser de 100 megas. Tá? Então, toda vez que ele chegar no tamanho que o data file tem agora, ele vai crescer. Quanto que ele vai crescer? O que eu especifiquei aqui. Tá? E esse max size aqui quer dizer o tamanho que esse data file vai poder chegar. Tá bom? Quando eu especifico como unlimited, quer dizer que ele vai chegar no máximo do data file. No caso da Small Table Space, pessoal, é 32 GB. Tá bom? Eu posso especificar aqui um valor, sei lá, 15 GB, por exemplo. Não posso especificar mais de 32 GB, ok? Por quê? Na Table Space Small, o máximo por data file é 32 GB, ok? E aí, se esse espaço dessa table space, desse data file acabar, Felipe, o que você faz? Adiciona um novo data file, que é o que a gente vai ver na parte 2, ok? Então, small table space, quando eu coloco unlimited, ele vai chegar no seu máximo. Qual que é o máximo? Por data file é 32. Se acabar o espaço desse data file, né, se ele chegar em 32 GB, o que eu faço? Adiciono um novo, ok? Então, para small table space funciona dessa forma. Então vamos criar aqui. O comando já está pronto, vou só executar. Tá? E aqui um detalhe importante, vou esperar ele finalizar, né? E vou fazer a consulta aqui. Vou fazer essa última aqui mesmo, para vocês visualizarem, né? Que agora aqui eu tenho a table space ali que eu criei, certo? Então, ela está ali disponível. E aí, um detalhe importante, pessoal. Existe uma relação muito íntima da criação do minha table space com o meu espaço em disco. Tá? Eu até coloquei aqui uma nova aba. E essa aqui é a minha máquina. Tá? Essa é uma máquina virtual que eu criei aqui para poder fazer a demonstração. Ela tem aqui 70 GB, se eu não me engano. Um disco de 70 GB, né? Que só tem ele, que está alocado. E aqui
o espaço maior está aqui no bar, né, 60 GB e tudo mais. Percebam que quando eu criei, né, eu criei no barra 01, então ele vai estar consumindo espaço aqui no barra, tá? Muito atentos a isso, tá, pessoal? Tanto para a questão de criar quanto fazer o ajuste, né, para adicionar mais data file ou fazer resize. Observem, fiquem atentos ao espaço do disco, tá? Se estiver chegando próximo ali de 90, 95, fiquem já de olho para poder adicionar mais disco na máquina para que o banco não pare por falta de espaço em table space. Tá bom? Então essa relação aqui ela é muito íntima ao fato de eu criar uma table space, né, e ela estar alocando o espaço aqui, e ao disco, né, aonde que ela foi alocada, se esse lugar tem espaço para poder criar, tá? E adicionar data file ou fazer o resize. Muito atentos, porque senão vocês vão ter problema aí no crescimento do seu banco, tá bom? E aqui um outro detalhe, tá, pessoal, aqui eu estou colocando para um file system, né? Mas como eu falei, isso aqui se aplica a hack também. Se eu tiver isso no hack, eu vou fazer dessa forma. Eu vou ter que colocar aqui logo abaixo. Eu vou estar direcionando para um disk group, né? Porque eu vou ter o ASM, então eu vou colocar aqui mais data. Geralmente você vai ter um disk group lá chamado mais data, né? Vai ter um chamado reco também, que vai ter a sua FRA, mas eu não recomendo usar ele. Se você tiver em cluster, né, fatalmente você vai estar com ASM, né? Se for SFS vai ser a mesma coisa aqui do primeiro, tá? Se for ASM, você vai só colocar aqui mais data. Ok? Por quê? Porque no ASM, o Oracle Manager Files, né, o OMF, ele vai estar habilitado. Então, ele vai gerenciar toda a descrição do diretório e o nome do data file. Tá? Você não vai se preocupar com isso. O próprio ASM vai fazer isso, então você não precisa se preocupar com isso, ok? Então aqui está aqui para vocês, se for, vou até colocar aqui, né, hack, tá bom? E aqui agora a Big Table Space, né? O comando é basicamente o mesmo, o que diferencia é que eu vou ter um create big table space, tá? Pessoal, um detalhe aqui, na small, se eu não especificar nada aqui, é porque ela é small, tá? Mas eu posso aqui explicitamente colocar small table space, tá bom? Não precisa colocar, mas você pode. Se você não especificar, por padrão ela é small. Se eu quero que ela seja big, eu preciso especificar big file, ok? Então eu vou especificar e eu vou criar ela aqui para vocês poderem visualizar. E aí, pessoal, a big ela tem um comportamento diferente da small. A big table space, né, ela vai ter só um data file. E esse data file pode chegar aí a mais de tera, tá? 129 teras, se eu não me engano, tá? Que ela pode chegar. Então vai ser um data file só, né? Que aí ele não vai ter um limite de 32 igual na small, vai ser ali, salvo engano, 129 terabytes, tá bom? De tamanho que ele pode chegar. É um pouco complexo, mas aí ele vai, né, o próprio Oracle vai gerenciar isso. Talvez você tenha alguma dificuldade ali se você tiver que manipular, né, manejar esse data file para mudar ele de lugar. Mas enfim, é uma forma que você pode fazer. Tá? Então ele criou aqui, né? Então eu vou pegar lá a minha consulta, eu vou pegar a primeira aqui porque ele mostra que ele é big, né? E aí eu vou ter agora aqui uma table space big, né? Então, aqui TS big, se ela for big vai estar yes aqui no campo do big, tá bom? Para vocês visualizarem essa informação. Tá, mas os outros aqui também vai mostrar, né? Esse cara aqui, né, da table space aqui como big. Ok? Então ele vai estar demonstrando aí para vocês. Aqui ele até aponta o tamanho máximo, né? Desse cara aqui.
Então, para criar uma Big Table Space é dessa forma, né, com esse comando. Se for hack, pessoal, da mesma forma, vou até colocar aqui para vocês também embaixo, né. Podia ter colocado antes para ficar mais fácil, mas sem problemas. Vou também aqui especificar só o disk group, tá? Mais data, né? Se for mais data aí no seu banco, tá? Pode ser outro nome, não tem problema não. Aí você vai só especificar aqui qual é o disk group, ok? E agora para temporário, tá bom? Da mesma forma, só que aí você tem o temporary table space aqui. O que diferencia aqui eu tenho aqui é temp file, né? Percebam, antes aqui era data file. Ó. Na small, né, o nome da table space data file. Na big também data file. Só que na temporária é temp file, né? Porque ele tem um objetivo específico, né? As permanentes são para os dados que vão ser persistidos, né, para sempre, né, enquanto você não deletar. E na temporária não, né? São dados que vão estar ali temporariamente, né? Para sorte, entre outras coisas. Então, né, create temporary table space, o nome da table space, temp file, o diretório, né? File system, conforme a gente fez anteriormente, e da mesma forma, tem um size inicial, e aí tem um reuse auto-extend, né? Um next unlimited. Esse reuse quer dizer que eu posso reutilizar o arquivo, tá bom? Então vamos aqui criar. Ela é rapidinha, né? Então vai estar mostrando aqui ele para hack da mesma forma, tá bom? Se o meu disk group chamar mais data, beleza? E ele vai mostrar ali também. Então, só para a gente visualizar, aqui, vou usar esse do Union aqui, esse último, e aí ele vai mostrar para mim, né? Table space temporária. Beleza, pessoal? Tem as outras consultas aqui também, que fica mais fácil, né? Vou pegar essa aqui que é específica do temp. Então ele vai mostrar para mim, né? File 1, file 2 e se vai estar online ou não. Eu consigo visualizar aqui com o nome da table space, né? TS temporário, tá? A table space temporária, pessoal, eu posso ter várias ao mesmo tempo no banco de dados, tá bom? Naquela questão de ter uma default, eu posso ter só uma delas, mas não tem problema nenhum, tá? A questão aqui é que no ato da criação do usuário eu posso especificar para qual ele vai ser direcionado, tá? Então, se eu tenho duas aqui, né, eu tenho uma temp e uma TS temporário, quando eu estou criando o meu esquema, né, o meu usuário, eu especifico, esse usuário vai usar a TS temporária. Estou criando outro, eu posso especificar, esse usuário vai usar a temp. E se eu não especificar, vai para a default do banco que a gente viu que é a temp aqui nesse banco de dados, tá bom? Então eu posso ter várias e ir alocando essas várias table spaces para os usuários que eu for criando. Beleza? E por fim, a table space de undo, tá, pessoal? Essa é uma table space específica, para um propósito específico do banco, né? Que são os snapshots. Esse aqui tem um detalhe a mais, né? Se eu vier aqui fazer show parameters undo, vocês vão ver que já existe uma table space padrão, tá? Isso aqui, o comportamento é diferente do comportamento da temporária, tá? Eu posso ter só uma mesmo no banco de dados e todos os usuários vão usar a que está alocada nesse parâmetro aqui. Ó. Eu posso ter 3, 4, 5, mas só vai estar sendo utilizada a que está nesse parâmetro. As outras vão estar lá, mas vão estar ocupando um espaço desnecessário, tá bom? Então eu posso criar a table space, né? A diferença aqui é undo, né, o create undo table space, o nome dela, data file, e as mesmas especificações que a gente já tem visto aqui, né, o size inicial, de quanto que ela vai estender, né, se está habilitado e o quanto que ela vai estender e até quanto ela pode, né. No caso,
undo é sempre como se fosse small, né? 32 GB. Então eu posso criar. Perceba que ele não me impede de criar a table space de undo. Só que eu vou estar ocupando ali um espaço, né, desnecessário, porque ó, a default aqui é undo tbs1. Se nós viermos aqui, né, e fazemos a consulta aqui do data file, vocês vão ver que tem aqui, né, undo tbs2 e undo tbs1, né, ambas de undo. Beleza, perceba, eu tenho duas aqui de undo, tá bom? Só que aí eu não vou estar utilizando essa segunda aqui, tá? Isso aqui no caso do single, tá? No cluster, pessoal, cada instância vai ter a sua própria de undo mesmo, isso é padrão lá. Mas se você criar outras, vai funcionar da mesma forma. Elas não serão utilizadas, tá? Show parameters undo, tá bom? Isso aqui geralmente você faz quando você tem problema com a de undo e você quer, né, alterar, né, a table space de undo. E aí você vem aqui no parâmetro e muda para a table space que você quer que altere, né? Aí ele vai deixar de utilizar a que ele estava aqui antes e utilizar a que você criou, tá? Não vou entrar muito no detalhe, pessoal, porque tem toda uma complexidade aí por trás da table space de undo. O objetivo aqui é só mostrar como que a gente cria, tá? Então, não vou entrar muito no detalhe. Então, da mesma forma aqui, como eu venho falando, né? Para o hack, da mesma forma, você especifica aqui o disk group, mais data, e aí ele vai criar lá, gerenciando tudo. Beleza? Então, pessoal, a gente viu aqui como é que são as formas de você criar, tá? A gestão desses arquivos e a adição, né, de mais data files eu vou mostrar aí na parte 2, tá, pessoal? E beleza, por fim aqui, como é que a gente apaga, né? Como é que a gente apaga uma table space? Não que você vá fazer isso muito, né? Espero que você não tenha que fazer isso. Mas tem a possibilidade. E aí, essa aqui é a título de demonstração para vocês. Como eu disse, espero que vocês não precisem ficar fazendo isso aqui, tá bom? Mas beleza. Como é que eu faço, né? Tem 3 formas, tá, pessoal? Tem o drop table space comum, tá bom? Esse cara aqui, ele vai só apagar os dados, os registros do dicionário de dados, tá bom? Esse segundo aqui, que é o drop table space include contents, ele vai apagar do dicionário de dados e apagar todos os dados que tem nos data files. E esse terceiro aqui, que é o include contents em data files, ele vai apagar do dicionário de dados, vai limpar os arquivos de dados e também vai excluí-los do sistema operacional, né? No caso aqui, no meu caso, que é um file system. Tá? Se for ASM, ele vai excluir os data files lá do ASM. Tá? No meu caso aqui, file system, ele vai excluir do file system. Tá bom? Bom, isso se aplica a qualquer uma das table spaces, qualquer tipo, tá? Não tem especificação se ela vai ser small, se é big, se é temporária, se é de undo. O drop ele é do mesmo jeito, tá bom? Bom, como eu criei aqui uma de undo, pessoal, vamos fazer aqui e não vai ser utilizado, vamos fazer para essa de undo 2 aqui. Então eu vou dropar a table space de undo tbs2, né? Ele vai limpar os arquivos de dados e apagar os data files. Tá bom? Né? Ou os, né? Porque pode ter mais de um. Se ele tiver mais de um, ele apaga de tudo. De todos. Então, nesse caso aqui em específico, pessoal, eu consigo dropar essa aqui porque ela não é a que está no parâmetro, tá? Mas é só para mostrar para vocês que eu consigo apagar uma table space aqui desse jeito aqui. Tá bom? Então, se eu vier aqui e consultar novamente, né, lá na primeira consulta,
vocês vão ver que ela não tem mais, né? Então ela foi apagada do dicionário de dados, os data files foram esvaziados e excluídos do armazenamento, seja ele qual for, ok? Então, como eu disse, espero que vocês não tenham que fazer muito isso aqui, mas se precisar, façam dessa forma aqui, ok? E por fim, pessoal, esse comando, né, de criação de TabSpace, na verdade é uma engenharia reversa, né, de como você extrair, né, esses comandos de criação aqui, né, sem ter que precisar ficar recriando na mão, tá bom? Tem esse script aqui, que vai estar disponível para vocês também, tá bom? Ele utiliza aqui da package do DBMS metadata do getDDL, tá passando o tipo TabSpace, e aí ele vai fazer essa extração de todas as TabSpaces, e aqui eu fiz uma exclusão, tá? Tirando as TabSpaces de sistema, e aqui ele vai fazer tanto para as permanentes quanto para a temporária, tá bom? E aí eu estou tirando a temp também. Geralmente você vai usar isso aqui quando, né? Estou criando um ambiente de teste e vou fazer lá o export e import. Você precisa criar as TabSpaces antes, né? É importante você criar antes, então você vai lá e gera o DDL de todas as TabSpaces que não são as que já são criadas com o banco, tá? Isso pode ser feito também para migração, se estiver utilizando o Datapump, né? Ou então, se você quer os DDLs para criar, né, em um outro banco aí que você está ajeitando. Beleza? Então, vai estar disponível aí para vocês. Eu já tenho ele aqui. Ok? Eu já tinha colocado ele aqui, né? Para gerar. Ele vai estar gerando um arquivo aqui, um spool, né? Dessa saída do /1/Oracle, um para permanente e um para temporário, ok? Então é só rodar, pessoal. Vou entrar aqui novamente no banco, @getDDL, finalizou, vou sair aqui. Percebam que ele gerou os dois arquivos, né? Então vamos ver se ele gerou aqui. Ele tem que gerar daquelas TabSpaces que nós acabamos de criar. Tá bom? Ó, vejam lá, né? Criou para permanente e para Big File, né? E são as TabSpaces que são diferentes das que eu aloquei lá, que geralmente são criadas, tá? Então, ele gera o comando, né, de engenharia reversa, create TabSpace, data file, o nome dele, o size. O AutoExtend, ele dá aqui algumas outras informações, né? Que são informações padrão, que se você não especifica, elas já são alocadas lá, tá bom? Não tem problema nenhum. Se você executar esse comando, ele vai criar sem problemas. E para Big File da mesma forma, né? Então, create Big File. E na temporária, da mesma forma, eu tinha uma lá diferente, né? Se eu não tiver nenhuma diferente daquelas, pessoal, dessas aqui que eu especifiquei, né? Ele vai gerar um arquivo, mas está vazio, né? Porque não tem, né, nenhuma outra diferente, então não vai ter por que ele fazer uma engenharia reversa. Então aqui, create temporary, TabSpace temp file com as mesmas especificações, tá bom? Então vai estar disponível aí esse arquivo para vocês. Ele é muito interessante, tá? Ajuda bastante aí nessa questão de recriar as TabSpace e tudo mais. Talvez você tenha que ter só o inconveniente de mudar aqui o diretório, tá? Pode ser que para onde você esteja levando, né, não seja essa mesma estrutura aqui, né? Pode ser outro nome de arquivo, não necessariamente pode estar no padrão, né, padrão off. Então você vai alterar esse caminho e especificar aí conforme aonde você está levando. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa foi a parte 1, né? A gente falou de alguns aspectos, né? Pegando informações, né, dos tipos de TabSpace, criando, dropando, e essa questão do DDL. Beleza? Então, essa foi a parte 1. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 1 sobre TabSpace. Vai ter a parte 2,
Vão ser 2 vídeos, como eu mencionei. Então, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho aí para receber as notificações e ajudar aí o canal a crescer, fortalecendo o conteúdo para que ele chegue aí ao máximo de pessoas possíveis. Beleza? Então é isso. Beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.